Olha, está prevista para esta terça-feira a votação no Senado do projeto de lei que obriga os planos de saúde a cobrir tratamentos fora da lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A proposta já passou na Câmara em uma votação simbólica na última quarta-feira e sobre esse assunto a gente conversa agora. Gentilmente nos atende a advogado especialista em Direito da Saúde e presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB aqui de São Paulo, Juliana Rassi. Tudo bem, doutora? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. O prazer é meu. Muito obrigado. Bom, doutora, essa discussão é sempre muito polêmica. O Supremo chegou a fazer algumas avaliações sobre o rol de atendimento da ANS, o que a ANS diz para os planos de saúde. O Congresso Nacional deve aprovar essa medida que favorece o consumidor? Oi, então, a gente teve uma decisão importante, recentemente, do STJ, e mudou um pouco a questão do rol, O rol antes ele ainda tem uma discussão entre a taxatividade e a exemplificariedade dele. Com esse projeto de lei agora, eu vejo que ele ficou muito semelhante ao julgamento do STJ. Então você precisa ter mais justificativa, Precisa atender alguns requisitos, alguns critérios ali que foram estabelecidos no julgamento e que o texto do projeto de lei segue muito semelhante para você conseguir a cobertura de procedimentos que estejam fora do rol. Então, na verdade, tem que haver comprovação da eficácia, à luz da ciência e baseada em evidências científicas e plano terapêutico. Tem que haver recomendação da Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias do SUS, que é a CONITEC, e deve haver recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde, de renome internacional, para que isso aconteça. Então, enrijece um pouco mais os pedidos aí para cobertura de procedimentos fora do rol. Bom, na sequência, as perguntas dos nossos comentaristas. Roberto Mota. Bom dia, doutora. Essa questão representa um dilema, Por um lado, o paciente pode precisar de um exame e aí descobre que ele não está coberto. Aconteceu comigo há pouco tempo. O médico recomendou um exame, eu cheguei no laboratório, vários exames. Aí o laboratório disse, esse exame aqui não está coberto, o senhor vai ter que pagar. E nenhum paciente sabe de cor a lista de exames cobertos, É sempre uma surpresa para o paciente. Por outro lado, se os planos de saúde ficarem sujeitos a pagarem por exames que eles não previram nos seus cálculos, eles podem simplesmente falir, Começar a ter despesas para as quais não se planejaram e quebrar. Aí o sistema naturalmente vai ficar concentrado na mão dos grandes planos de saúde que tendem a prestar um serviço pior e mais caro. Como é que a senhora vê essa situação? Mota, as suas colocações aí foram bem ponderadas. Porque, por um lado, a gente tem a questão da saúde, da vida em primeiro lugar, da cobertura, e eu vejo muito que o médico, ele é soberano nesses pedidos, O médico, ele é quem sabe, salvo o melhor juízo, a melhor conduta ali, o melhor tratamento para o paciente. E, às vezes, é um tratamento que ele não está previsto no rol. O rol é amplo, o rol hoje está bem acelerado o processo de incorporação dele de novos procedimentos, tecnologias, Está muito mais viável isso hoje, está acelerado. Mas, por outro lado, a gente também tem que lembrar da questão das operadoras, porque você tem um cálculo atuarial, um equilíbrio para elas operarem no mercado. E é uma atividade privada, Bem ou mal, é uma atividade privada, ela não veio para substituir o SUS. Então, é muito difícil você encontrar o meio termo. Então, eu vejo que o ideal para a gente ter um consenso é buscar entender se o que está no rol, aquilo atende, aquilo é eficaz, aquilo consegue atingir o objetivo. Agora, o que não estiver, se entrar nesses requisitos aí do projeto de lei, que eu acredito que o texto vai até ser ajustado, ou da próprio julgamento do STJ, que foi um sinalizador muito grande, eu vejo que é um bom caminho. A gente tem que tentar achar um meio termo. Não dá para passar régua. Por isso que eu vejo que teve sabedoria num trecho da decisão que fala que o rol ele é taxativo, mas é um taxativo mitigado. Então ele abre algumas exceções. Então vai depender muito mais hoje da justificativa médica para você furar o rol e tentar algo que está fora dele. Vai ter que ser muito bem embasada, consistente, para você ter um maior controle, uma melhor gestão aí de saúde, porque a conta volta para o beneficiário do plano de saúde, esse que é o problema.
E aí, se você começa a usar tudo à torta direito, isso depois volta na forma de reajuste. Então, o problema não encerra, entendeu? Sim. Amanda Klein. Doutora, bom dia. De qualquer forma, parece um avanço, né? Você poder prever ou contar com alguns tratamentos que não necessariamente estejam no rol da ANS, mas podem ser necessários conforme a indicação médica, porque muitos desses tratamentos são novos, isso muda toda hora, por mais que a incorporação seja mais rápida, como a senhora exemplificou. Mesmo assim, imagino que talvez não seja tão rápido quanto a necessidade do paciente. Agora, doutora, a senhora imagina que, por exemplo, mesmo que isso seja aprovado com algumas modificações no Senado, isso vai se reverter num custo maior para o consumidor? Os planos de saúde podem subir ainda mais? Essa será a consequência? Amanda, eu vejo que existe a expectativa disso acontecer sim, né? Quando você começa a ter que cobrir muito mais coisas do que estão no rol, as operadoras elas têm uma justificativa. Até quando você tem alta sinistralidade do que está no rol, você já tem uma probabilidade de aumento. Com essa possibilidade de se aumentar, né, existe sim. E aí, só que as operadoras elas têm que justificar sempre como é que elas chegaram àquele reajuste. Elas têm que justificar isso atuarialmente, de forma técnica. Não pode ser automático, não pode ser por uma expectativa de auto-utilização. Né? Às vezes acontece muito isso. Você nega um procedimento que não tem cobertura, mas você vai ver ele é menos custoso do que um que tem cobertura. Então isso tem que haver uma inteligência quando você também vai fazer essa administração, entendeu? De saúde. E doutora, são muitos os tratamentos que o projeto pede a inclusão na lista? Poderia citar alguns dos principais? E as famílias que estão, durante esse período de discussão, precisando desse tratamento, podem, de alguma forma, lá na frente, ser aprovado, pedir ressarcimento? Então, na verdade, assim, a lei, ela prevê a cobertura das doenças listadas ali no CID, né? A discussão é só o que está no rol ou o que não está no rol. Então, pelo projeto de lei, até pela decisão, você iria muito pela recomendação do médico, né, voltada aí se a doença tem cobertura. Agora eu vejo que um caminho também é acelerar a própria sociedade, pressionar o órgão que decide isso, né, que viabiliza isso, que é a própria ANS, para que se torne mais ágil a incorporação dos procedimentos. A gente teve recentemente agora, a ANS ela tirou a limitação de sessões de terapias, né, psicologia para crianças, para pessoas portadoras de transtorno, incluído o transtorno do espectro autista. Então já foi um avanço muito grande. Isso gerava uma angústia muito forte, né, na sociedade. Isso foi uma pressão muito grande da sociedade, vejo que já foi um avanço. Então a gente tem que talvez ir por esse caminho, em vez de bater só na judicialização, e até porque hoje uma decisão que a gente tem não é vinculante a todas ao judiciário, né? Você tentar também viabilizar que a incorporação ocorra de forma mais ágil. E os médicos, quando solicitarem, fundamentarem muito bem por que eles precisam de algo que não está previsto no rol, né? Tecnicamente, muito bem justificado. Ok, doutora Juliana Rassi, olha, muito obrigado pela atenção. A senhora bem lembrou que as mudanças recentes foram feitas pelo STJ. Bom trabalho, boa semana. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom dia. Bom dia.